tarefa que não é fácil, né? Tarefa que não tem sido fácil para muitos municípios, inclusive Caxias do Sul, que ainda briga, né? Não é uma questão só de decisão do gestor público, mas muitas vezes do próprio cidadão, que acaba sempre colocando aí lixo em local inadequado, formando lixões à beira de rodovias e assim por diante. Então passa para uma decisão não só do gestor público, mas de toda a população, que não é fácil de mobilizar. Sobre esse assunto dos fins, ou melhor dizendo, do fim dos lixões, nós vamos conversar agora com o Geraldo Reicher. Ele é coordenador da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira, né, da ABS, que trata justamente dessa questão aí dos resíduos, né? Geraldo, bom dia. Tudo bem contigo? Bom dia, Beverly. Tudo bem contigo? Também. Que bom que você pôde nos atender. Obrigada, viu? Prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês aí. Geraldo, sobre essa questão aí do prazo final, aliás, já foi postergado, né? Existe uma legislação que proíbe os lixões. Só que, como eu comentei, né? É difícil não só para o gestor público, mas para o hábito das pessoas. E aí vem uma prática que desobedece à lei. Agora vem novamente uma exigência, né? Para acabar com os lixões. Os prefeitos estão se virando nos 30 para tentar dar um jeito nisso, mas não é tão simples assim. Quais são as considerações sobre essa questão dos lixões no Brasil, Geraldo? Na verdade, Beverly, lixão é proibido já desde 1991, quando se instituiu a política nacional, uma lei federal, a política de meio ambiente. Tá? Lixão já é crime ambiental, ou seja, da cadeia ao gestor público ou ao responsável técnico por isso, desde 1998, quando se instituiu a lei dos crimes ambientais, né? O que a lei dos resíduos, né, que é de 2010, reforça é que, além de ela nunca repermitiu os lixões. Então, além de se fechar os lixões, e é importante colocar que hoje ainda 60% dos municípios do país têm o lixão como a sua forma de disposição final dos resíduos, né? Mas a lei vai muito além, né? Ela diz, olha, lixão realmente não pode ter, mas ela diz que só pode ir para aterro sanitário, isso sim, uma forma correta de disposição de resíduos, né? Só pode ir para aterro sanitário aqueles resíduos que não podem mais ser reaproveitados, né? Uhum. Então, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que está bem à frente do resto do país. A própria cidade de Caxias do Sul não tem mais lixão oficial desde 1990, 91 por aí, né? Já tem um bom aterro sanitário, né? Operando um bom aterro sanitário, que é um modelo para o país. Agora, o que precisa fazer é enviar cada vez menos resíduos para esses aterros, né? Através da ampliação da coleta seletiva. E hoje se fala de coletas seletivas no plural, porque seria a coleta seletiva dos chamados resíduos secos, papel, plástico, metais, e também do resíduo orgânico. Esses resíduos não podem mais ir para aterro sanitário, e os municípios devem buscar novas formas, novas tecnologias para o tratamento e a reciclagem desses materiais. Uhum. Aí tem o desafio, né, dos municípios em poder fazer cooperativas, criar associações que possam trabalhar com reaproveitamento, porque uma coisa, Geraldo, é ter o aterro sanitário. Caxias do Sul, por exemplo, aliás, é referência, né, nessa área. Mas a gente tem um comportamento, muitas vezes ainda equivocado, de pessoas que largam lixo tóxico, lixo doméstico, e criam os lixões particulares, né? Não chega a ser um lixão do município todo, mas tem esses locais, né? O que tem que fazer para nesse sentido também melhorar? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Que passa por uma questão do comportamento, né? Sem dúvida. Eu acho que passa por duas questões, Beverly. A primeira é uma questão de educação, né? Quer dizer, educação. Eu não falo nem de educação ambiental, mas de educação mesmo, né? As pessoas darem-se conta de que o ambiente é de todos, inclusive deles também, né? Eles não fariam isso na casa deles, mas fazem isso perto da casa dos outros, porque tem um entendimento errado do que seria a questão ambiental, né? Então, o processo educativo, em primeiro lugar, né, de informação, e aí eu acho que vocês, a imprensa, tem um papel fundamental, isso em divulgando e cobrando esse tipo de atitude do cidadão, né? O cidadão tem que fazer a sua parte.
seja cidadão, uma pessoa física, nós, ou inclusive pessoas jurídicas, empresas que muitas vezes fazem isso também. E o segundo aspecto que é fundamental, né, eu julgo sempre que é a fiscalização, né? O poder público tem que fazer a sua parte também fiscalizando, né? Então, nós temos uma lei que é uma boa lei, que é uma ótima lei, né? Mas para que ela realmente seja implantada, temos que investir, continuar investindo continuamente em educação e em fiscalização, para que aqueles que insistem em não respeitar, né, sejam, de repente, sensibilizados pela parte mais fraca, que é o seu bolso. Tá certo, então. Geraldo, sobre essa questão aí do desafio que é para o Brasil acabar com os lixões, aqui na nossa região, próprio Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que é a cidade da qual você tá falando aí, mais central, sim, né? Caxias do Sul já não é um problema tão sério, a gente tem conseguido travar esse embate, até porque teve gestores públicos conscientes com essa questão ambiental já há muito tempo que vem trabalhando. Agora, no resto do país, a gente sabe que tem cidades que ainda tem lixão como a principal forma de descarte, né? Desse lixo, desses sim, resíduos. O que será possível fazer e como a aplicação dessa lei, será que vai ser postergado? Qual é a sua avaliação sobre o assunto? Você tocou num ponto fundamental, né? Quando você cita que Caxias e Porto Alegre são referência e realmente ainda são referência, né? Quando começaram lá em 1990, na mesma época, a reverter já naquela oportunidade o quadro de lixões e já encerraram os seus lixões e implantaram a seletiva naquele período, né? E aí você tocou num ponto fundamental. Por que ocorreu isso? Ocorreu por um aspecto que é a existência de vontade política, né? Vontade política, é o gestor municipal realmente se preocupar com a questão e querer mudar, né? Eu acho que é isso que falta muito no resto do país, os gestores realmente importantizar, dar a devida importância à gestão de resíduos. Esse é um aspecto fundamental. Claro que muitos municípios, até o gestor, e aí eu falo dos pequenos municípios, se nós olharmos um mapa do Brasil, nós vemos claramente, em posição final 2 de Brasil, do sul de Minas para baixo, a solução vai se encaminhando, né? Santa Catarina, por exemplo, não tem mais lixão, 0. O estado do Rio Grande do Sul tem 3 ou 4 municípios com lixão, 99% já não tem mais. O estado do Rio de Janeiro, até o final do ano, deve eliminar os seus lixões. Agora, se nós olharmos o norte, o nordeste e o centro-oeste, a situação é terrível, realmente muito ruim, né? Com a maioria dos municípios ainda destinando aos lixões. Então não é só falta de vontade política, sim, em muitos casos mas também falta recursos financeiros para investir e falta gente qualificada, né? Os municípios não têm, às vezes, um engenheiro, um biólogo, um agrônomo que entenda do assunto. Então o nosso desafio na questão do Brasil é formar gente e os municípios entregar pessoas qualificadas que saibam, inclusive, fazer projetos para depois buscar os recursos financeiros para alterar a situação. Então eu diria que são 3 vertentes básicas: vontade política, técnicos qualificados na área de resíduos sólidos, né? E recursos financeiros para reverter a situação. Sem essas 3 coisas, nós vamos levar um bom tempo. E é bem provável, e a nossa posição da ABES, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, não é pela prorrogação desses prazos. Nós achamos que a gente não consegue resolver prorrogando prazos. Se nós prorrogarmos os prazos mais 8 anos, os prefeitos vão chegar daqui a 8 anos e vão dizer, olha, não deu tempo, né? Eu acho que a lei está aí, né? O que a gente deve buscar são formas de conseguir atingir a lei. Bacana, bela avaliação. Geraldo, obrigada pela entrevista, viu, por essa análise sobre o assunto tão importante. Um abraço para você. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de vocês aí. Tudo de bom. Tchau. Ok, tchau. Esse é o Geraldo Reicher, ele é coordenador da Câmara Temática de Resíduos Sólidos da ABES, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, seção do estado do Rio Grande do Sul. Que bela análise, hein?